Agora que nós terminamos o conteúdo de herança ligado ao cromossomo sexual, nós vamos para os conteúdos do capítulo 4. Começa falando sobre o conceito de gene. O termo gene foi criado em 1909 pelo pesquisador dinamarquês Wilhelm Ludwig Johansen e logo adotado pelos cientistas em substituição ao termo fator hereditário, introduzido por Mendel em meados do século XIX. Durante décadas, o conceito de gene foi atualizado de acordo com os conceitos genéticos da época. Então, o conceito de gene já tem um bom tempo que ele surgiu, né? Em 1909, nós já estamos em 2020. Então, tem mais de 100 anos que o conceito de gene foi criado. E ele passou a substituir o termo fator hereditário que Mendel criou. Quando Mendel estudou as ervilhas, ele não chamou de gene, ele chamou de fator hereditário. Mas o pesquisador Wilhelm Ludwig Johansen criou o termo gene e ele passou a substituir o termo fator hereditário. Ocorreu um impressionante desenvolvimento da genética nas últimas décadas. Então, com o desenvolvimento da ciência, nas últimas décadas a genética tem avançado bastante, tem sido feitas muitas descobertas na área da genética. E também foram descobertas novas informações sobre a estrutura e o funcionamento do material genético. Então, o funcionamento dos genes, como o gene é transcrito, como se organizam os cromossomos, então muitas informações foram descobertas. Isso trouxe uma dificuldade em adequar o conceito de gene, porque foram tantas descobertas que o conceito de gene ele ficou meio que ultrapassado, porque é tanta informação sobre o funcionamento do DNA que um único conceito de gene não é capaz de explicar tantas informações, né? Há até mesmo cientistas que consideram o conceito de gene ultrapassado e sugerem que deixe de ser utilizado. O termo gene nunca teve tanto destaque como nos dias atuais. Então, nos dias atuais, fala-se muito em genes. Até mesmo nos telejornais, muitas vezes se fala sobre genes. Descobri um gene que, que causa câncer em tal parte do corpo, descobri um tratamento para essa alteração nesse gene. Então, hoje em dia, até nos telejornais se fala em gene, né? Está muito difundido na nossa sociedade. Até pessoas que não são especialistas, muitas vezes já ouviram falar em gene. O livro que nós utilizamos, ele adota uma definição de gene que permite incorporar tantos dados moleculares sem abalar a visão clássica. É a seguinte definição: gene corresponde a um segmento de DNA com informação para a síntese de um polipeptídeo ou de um RNA. Polipeptídeo é tipo uma proteína, né? É feito de aminoácidos, vários aminoácidos. Então, no DNA existem informações para a produção das proteínas. Então, o conceito de gene, né? Ele corresponde a um segmento de DNA com informação para a síntese de um polipeptídeo ou de um RNA. Porque nem todo gene ele vai gerar um polipeptídeo. Tem genes que só geram um RNA. É por isso que existe essa definição. Agora nós vamos falar dos limites de um gene, né? Onde ele começa e onde ele termina. Cada cromossomo é constituído por uma única molécula de DNA, com milhões de pares de bases e milhares de informações genéticas. Cada informação pode ser considerada um gene. Então, cada cromossomo ele tem uma única molécula de DNA. No caso da espécie humana, nós temos 46 cromossomos. Então, como cada cromossomo tem uma molécula de DNA, são 46 moléculas de DNA.
nessas moléculas existem as informações genéticas que são os genes. Cada cromossomo pode ter milhares de genes no mesmo cromossomo. A expressão de cada um desses genes sempre ocorre por meio da transcrição gênica, que consiste em transcrever a sequência de bases nitrogenadas de um segmento da molécula de DNA para uma molécula de RNA. Então, para poder o gene atuar, é necessário que aquele segmento do DNA seja convertido em uma molécula de RNA. Esse processo é chamado de transcrição. Aí esse RNA é que vai atuar na síntese de proteínas. Uma pergunta que intrigou o cientista durante muito tempo foi: o que define o início e o fim do segmento de DNA a ser transcrito? Ou seja, onde é que o gene começa e onde é que o gene termina? Como é que a célula sabe disso? Hoje se sabe que o início de transcrição é definido por uma sequência especial de pares de bases nitrogenadas da dupla hélice de DNA. Essa sequência de bases nitrogenadas, conhecida como região promotora do gene, determina o local em que se encaixará a enzima polimerase do RNA para iniciar a síntese de RNA. Então, lá no nosso DNA, existem sequências de 3 pares de base. Existe sequência de 3 que determina aminoácidos. Mas existe uma sequência específica que determina o início da transcrição, que é a região promotora do gene. Então, cada 3 pares de base ela determina uma coisa, né? Dá 64 combinações, que é 4 elevado a 3. Então, essas 64 combinações, a maioria delas determina aminoácidos. Mas existe uma sequência específica que determina a região promotora do gene, que é onde o gene começa. Após se encaixar a região promotora do gene, a polimerase do RNA vai separando a dupla hélice do DNA e utilizando uma das cadeias como molde para a formação de RNA. O processo continua até que a polimerase do RNA encontre uma sequência específica de bases nitrogenadas, chamada sequência de término da transcrição, que marca o fim do processo. Então, do mesmo jeito que tem uma sequência específica que marca o início da transcrição, também existe uma sequência de bases específica que marca o final, que é a sequência de término da transcrição. Então, todo gene tem um início, que é a região promotora, e tem um fim, que é a sequência de término da transcrição. E a polimerase do RNA, ela utiliza uma das cadeias. Então, o DNA é uma dupla hélice, ele tem 2 fitas, mas apenas uma dessas fitas vai ser utilizada como molde para produzir o RNA. Aqui nessa figura nós vemos a representação do DNA, né? Essa região aqui está representando a região promotora, que é onde o gene começa. E essa região do meio é onde vai ser transcrito. E essa parte aqui no final representa a sequência de término da transcrição, que é onde a transcrição vai parar. Então, a polimerase do RNA, que está sendo representado por essa figura aqui, ela se liga na região promotora e começa a sintetizar a cadeia de RNA, e ela vai se deslocando
ela vai se deslocando aqui, ó. Ela vai se deslocar em direção à sequência de término. Então aí ela vai se deslocando, ó, vai sintetizando a fita de RNA. Quando chega no final, que é na sequência de término da transcrição, a polimerase do RNA se separa do DNA e o RNA já foi transcrito, né? A cadeia de RNA já foi transcrita. Então começa a transcrição na região promotora, vai fazendo a transcrição, o RNA vai sendo produzido. Quando chega na sequência de término, aí para a transcrição e a polimerase do RNA se separa do DNA e o RNA é produzido. Então a polimerase do RNA ela só abre o DNA onde ela está fazendo a transcrição. Observe que o restante permanece unido, né? Só vai separar onde ocorre a transcrição. Agora nós vamos ver a diferença entre os genes bacterianos e os genes eucarióticos. O grande desenvolvimento da genética e da bioquímica mostrou que, apesar de a maior parte das formas de vida compartilhar o mesmo código genético, ou seja, a maior parte das formas de vida, o DNA funciona da mesma forma. Tem as mesmas bases nitrogenadas, os mesmos nucleotídeos e funciona de forma semelhante. Porém, a maneira como as informações genéticas estão estruturadas nos cromossomos e o modo como elas são transcritas e traduzidas diferem marcadamente entre bactérias e seres eucarióticos. Ou seja, existe uma diferença de como o DNA é transcrito e traduzido em bactérias e seres eucarióticos, né? Os seres eucarióticos são animais, plantas, fungos, algas, protozoários. E as bactérias são os organismos procariontes, que não têm núcleo na célula. Uma das diferenças refere-se à organização da informação genética. Em bactérias, a sequência de aminoácidos de um polipeptídeo corresponde exatamente à sequência de bases de DNA do DNA que foi transcrito para o RNA mensageiro, ou como dizem os geneticistas, a colinearidade entre as cadeias polipeptídicas e os segmentos de DNA que as codificaram. Então, nas bactérias, toda a sequência de DNA que foi transcrito para o RNA mensageiro, ela vai ser correspondente na proteína, né? A mesma sequência vai ser correspondente. Existe uma colinearidade. Já nos eucariontes é diferente. Nos genes eucarióticos, por outro lado, a sequência de bases do DNA que codifica os aminoácidos está intercalada com sequências que não participam diretamente da codificação. É como se introduzíssemos palavras, frases ou parágrafos sem sentido em determinados pontos de um texto. A informação original continua lá, mas está interrompida por trechos sem significado, que têm de ser eliminados da leitura para que a informação seja compreendida. Então, nos genes eucarióticos, não é toda a sequência do DNA que é codificada em RNA mensageiro que vai ser correspondente na proteína. Existem partes que não vão codificar a proteína e elas têm que ser eliminadas, né? Nos genes eucarióticos tem partes que codificam a proteína e partes que não codificam. Essas partes que não codificam precisam ser eliminadas do RNA mensageiro. Os trechos de um gene eucariótico que contém informação para aminoácidos são denominados exons, do inglês ex precede region.
região expressa. Os trechos intercalares que não codificam aminoácidos são denominados introns, do inglês intragenic region. Então, a região que codifica aminoácido é o exon. Essa permanece no RNA mensageiro. A região que não codifica é o intron, que é a região intragênica. Esse intron ele precisa ser eliminado do RNA mensageiro, porque ele não codifica aminoácido. Então, o exon permanece no RNA mensageiro, porque é a região expressa que codifica aminoácidos. Já o intron tem que ser eliminado, porque é a região intragênica que não codifica aminoácidos. Aqui nós vemos na esquerda um gene bacteriano. No gene bacteriano, toda a sequência do DNA ela é correspondente ao polipeptídeo que será traduzido, né? Toda a sequência ela vai ser correspondente ao polipeptídeo produzido, porque existe uma colinearidade entre o DNA bacteriano, o gene bacteriano e o polipeptídeo produzido. Toda a sequência ela vai ser transcrita e traduzida. Já no gene eucariótico não é assim. Existe o exon, que é a região expressa, que codifica aminoácidos. E tem o intron, que não codifica, que é a região intragênica, não codifica aminoácidos. Então o exon, eles vão permanecer no RNA mensageiro. Agora o intron ele vai ter que ser eliminado, né? O intron vai ser eliminado e o exon vai permanecer. Aí no final o polipeptídeo ele só vai corresponder ao exon, aos exons, né? A região expressa. O polipeptídeo ele vai ser correspondente apenas aos exons, às regiões expressas. O intron ele não vai ter partes correspondentes no polipeptídeo, ele vai ser eliminado do RNA mensageiro, só vai ficar o exon. Agora nós veremos o splicing genético, que é o corte e emenda do RNA. A descoberta de que as informações genéticas dos organismos eucarióticos são interrompidas criou um novo desafio para os cientistas. Como explicar que a partir de um DNA contendo introns é produzido um RNA mensageiro com a sequência de aminoácidos do polipeptídeo? Então tinha que explicar, já que o eucarionte tem exon e intron, como é que faz para eliminar esses introns do RNA, né? Para produzir um RNA só com os exons. Aí descobriu-se que no processo de transcrição gênica de seres eucarióticos, o segmento de DNA correspondente a um gene é lido de ponta a ponta, de modo que o RNA produzido, denominado pré-RNA mensageiro, contém tanto exons quanto introns. Então, é produzido um pré-RNA mensageiro que contém exon e intron. Esse RNA sofre então cortes nos limites entre os exons e os introns. Os introns são degradados e os exons são unidos em sequência para constituir o RNA mensageiro. O processo de edição do RNA por meio de cortes, eliminação dos introns e emenda dos exons é chamado splicing, termo da língua inglesa que significa corte e emenda. Então, quando a polimerase do RNA lê o DNA de um organismo eucarionte, ela produz um RNA mensageiro exatamente correspondente ao DNA, que é chamado de pré-RNA mensageiro. Então, esse RNA mensageiro, pré-RNA mensageiro, ele é cortado nos limites entre os exons e os introns. O intron é eliminado, é degradado, e depois os exons são emendados.
Esse processo aí forma um RNA final, RNA mensageiro final. Esse processo é chamado de splice, que vem da língua inglesa e chama corte e emenda. Dependendo do tipo de célula, um mesmo pré-RNA mensageiro pode sofrer tipos variados de splicing. Em outras palavras, nos diversos tipos de célula de um organismo, pode haver diferentes tipos de segmentos eliminados, de modo que o mesmo pré-RNA mensageiro origina RNA mensageiros com informações genéticas diferentes. É o que os cientistas denominam splice alternativo do RNA. Então, além de eliminar os introns no processo de splicing, também pode eliminar alguns exons, formando RNAs mensageiros diferentes, né? O mesmo pré-RNA mensageiro, ele pode sofrer splice de diversas formas, que é chamado de splice alternativo. E ele pode produzir diferentes tipos de RNA mensageiro final. Estima-se que aproximadamente 95% dos genes humanos formados por múltiplos exons apresentam splicing alternativo, o que explica porque o número de tipos de proteínas é muito superior ao número de genes. Então, o número de proteínas é superior ao número de genes. Por exemplo, na espécie humana, existem pouco mais de 20 mil genes. Só que o número de proteínas diferentes pode variar de 100 mil a 200 mil. Então, tem muito mais proteína do que genes. Como isso é possível? Graças ao splice alternativo. Porque o mesmo gene que produz um pré-RNA mensageiro, ele pode sofrer diversos tipos de splice alternativo, dando origem a diferentes tipos de proteínas. Porque vai gerar vários tipos de RNA final que poderão dar origem a diferentes tipos de proteínas. Aqui nessa figura nós vemos o exemplo do splice alternativo. Essa molécula do meio é o DNA. Ela tem o exon 1, exon 2, exon 3, exon 4 e exon 5. Aí ela produz o pré-RNA. Observem que o pré-RNA é o mesmo na célula do tipo A e na célula do tipo B. Agora o que acontece é que vai ter um splice alternativo, né? Na célula A, o splice ele vai eliminar o exon de número 2 juntamente com os introns, vai eliminar esse intron daqui e esse intron daqui. Aí vai formar o RNA do tipo o RNA mensageiro A, que tem o exon 1, tem o exon 3, o exon 4 e o 5, mas não tem o exon 2, que vai gerar um tipo de proteína A, né? Já no tipo de célula B, o splice alternativo vai eliminar esse intron, vai eliminar o exon 3 e vai eliminar o outro intron. Aí vai formar o RNA mensageiro B, que vai ter o exon 1, o exon 2, o exon 4 e o 5. Observem que o RNA B é diferente do RNA A. Eles têm uma diferença porque foi eliminado um exon. No RNA do tipo A foi eliminado o exon 2. Já no do tipo B foi eliminado o exon 3. Então isso é chamado de splice alternativo. Em diferentes tipos de célula, o mesmo gene vai dar origem a tipos de RNA final diferentes, né? Graças ao splice alternativo. Porque não é apenas os introns que vão ser eliminados, também podem ser eliminados alguns exons.
dando origem a RNA mensageiro final diferentes, que também vão dar origem a proteínas diferentes. Observe que a proteína A ela é diferente da proteína B. Existe uma diferença, graças ao splice alternativo. Isso explica o fato de existirem mais tipos de proteínas do que os tipos de genes, graças ao splice alternativo, que é o corte e emenda do RNA. Melhoramento genético. A maioria das plantas, dos animais e dos demais organismos, como fungos e algas, que constituem nossa alimentação básica, foi domesticada e vem sendo melhorada em diferentes regiões do mundo, há milhares de anos, desde muito antes da descoberta dos mecanismos da herança biológica. Então, há milhares de anos, o ser humano vem domesticando espécies de animais e plantas de interesse econômico, né? Essas espécies domesticadas elas foram obtidas a partir de espécies silvestres, né? A partir de espécies silvestres, o ser humano foi domesticando e foi selecionando ao longo do tempo a partir de cruzamentos. O melhoramento genético consiste em selecionar e aprimorar as qualidades das espécies, tendo em vista a sua utilização pelos seres humanos. Então, o ser humano busca estar melhorando as espécies visando os interesses humanos, né? Ele quer uma espécie mais produtiva, uma espécie mais bonita, uma espécie que dê mais lucro, ou seja, de acordo com os interesses humanos. Inicialmente, esse melhoramento era feito apenas de forma intuitiva. Para obter espigas de milho com maior número de grãos, por exemplo, os agricultores selecionavam para o plantio apenas sementes de espigas com grande número de grãos. Para aumentar o peso médio das galinhas, empregava-se como reprodutores os galos e as galinhas maiores e mais pesados. Então, inicialmente, o ser humano foi fazendo o melhoramento de forma intuitiva, ou seja, ele usava a intuição. Se eu quero uma planta que produza muitos grãos, eu vou pegar a semente daquela planta que produziu muitos grãos e vou plantar. Se eu quero uma vaca que produza muito leite, eu vou pegar uma vaca que produz muito leite e vou cruzar com um boi, filho de uma vaca que também produz muito leite. Então, tudo isso foi sendo feito de forma intuitiva. Mesmo sem saber dos conhecimentos da genética, o ser humano foi melhorando as espécies de forma intuitiva. Com o conhecimento de novos conceitos e o desenvolvimento de novas técnicas genéticas, tornou-se possível racionalizar e aperfeiçoar a seleção. O melhoramento das espécies passou a basear-se em métodos científicos. Então, com o desenvolvimento da genética e do conhecimento a respeito da herança biológica, né? Como as características são passadas dos pais para os filhos, como é a herança, o funcionamento dos genes. Então, esse melhoramento passou a basear em métodos científicos e não apenas somente na intuição. Ao mostrar que quase todas as qualidades de valor econômico, como a fertilidade de animais e plantas, o tamanho e a quantidade dos grãos, a produção de carne, de leite e de ovos, a resistência a doenças, etc., são condicionados por genes que interagem fortemente com fatores ambientais, a genética deu uma importante contribuição para a agricultura e para a pecuária. Então, com o conhecimento da genética que foi se desenvolvendo, foi possível criar técnicas mais eficientes
de cruzamento entre animais e também entre plantas. Dessa forma, é possível obter variedades de espécies mais produtoras de acordo com determinado interesse econômico do ser humano, né? Então, as técnicas de cruzamentos mais elaboradas permitem criar espécies de maior valor econômico. Esse conhecimento tornou possível o desenvolvimento de técnicas mais eficientes de seleção e de melhoramento de características de animais e plantas dotados de importância econômica. Aqui nós temos o exemplo das raças de cães. Então, as raças de cães é um exemplo muito evidente de como é possível alterar uma espécie através de cruzamentos, né? O ser humano foi modificando as espécies, criando novas raças de animais através de cruzamentos. Os cachorros vieram do lobo, né? O ancestral dos cães foi o lobo, o Canis lupus. Então, a partir de cruzamentos selecionados pelo ser humano, foi possível criar diversas raças de cães, alguns grandes, outros pequenos, alguns peludos, outros de determinada coloração, de determinado tipo de forma do corpo. Então, tudo isso a partir de cruzamentos. Se ele queria um cachorro pequeno, ele cruzava um macho pequeno com uma fêmea pequena. Se ele queria um cachorro grande, ele cruzava um macho grande com uma fêmea grande. Então, tudo começou de forma intuitiva e foi possível criar tantas raças de cães, né? Aqui nessa figura nós tem 12 raças de cães só nessa foto aqui. E olha que nem tem todas aqui nessa foto, né? Aí a gente percebe o que é que o ser humano conseguiu fazer através do cruzamento de animais, né? Os cães é um ótimo exemplo desses cruzamentos e dessa forma de estar selecionando as espécies através de cruzamentos.